Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 1 Samuel. O fim da guerra. Os Pelistim perceberam que o Deus de Israel estava ajudando Bnei Israel. O herói deles não morreu em uma luta honrosa, mas como um cachorro, com todas aquelas pedras atiradas contra ele. Os soldados se dispersaram. Na verdade, eles deveriam ter se apresentado e se oferecido como escravos de Bnei Israel. Esse era o acordo que Goliat tinha feito caso fosse derrotado. Mas os Pelistim não cumpriram sua promessa. A única coisa que eles queriam era fugir a qualquer custo. Bnei Israel tocaram em shofarot para reunir todos para perseguir os Pelistim. A perseguição foi muito bem sucedida. Bnei Israel ficaram no encalço dos inimigos até que chegaram às suas cidades Gat e Ecrón. Muitos soldados pelistim foram mortos. No caminho de volta, Bnei Israel entraram no local onde o exército peliste havia acampado. Agora estava deserto, mas cheio de pertences dos pelistim. Os judeus destruíram algumas das coisas e levaram o espólio útil para si. David não teve tempo para o saque. Sua principal preocupação era que todos os Bnei Israel, incluindo mulheres e crianças que não sabiam o que estava acontecendo na frente de batalha, soubessem sobre a grande vitória. David não estava preocupado com a sua própria fama, ele estava preocupado apenas com a honra de Hashem. Ouvir sobre o grande milagre fortaleceria a fé de todos de que Hashem pode ajudar mesmo sem armas. Foi por isso que David levou a cabeça de Goliat à corte do rei, por respeito a Shaul, e depois a enviou a Jerusalém, bem como a muitas outras cidades em Eretz Israel. Ele colocou a espada de Goliat no Mishkan, em Nuv. Lá foi reunido com vários outros objetos importantes, a fim de lembrar Bnei Israel do grande milagre. Os antecedentes de David são investigados. Shaul ficou com ciúmes de David antes mesmo da batalha com Goliat. Ele viu com seus próprios olhos que sua armadura se encaixou perfeitamente em David. Shaul passou muito tempo se perguntando como esse jovem pastor teve coragem de enfrentar o gigante. Seria possível que David fosse o futuro rei e que o espírito de Hashem repousasse sobre ele? Shaul virou-se para o general Avner e perguntou: "Diga-me, por favor, de que família David é descendente?" Shaul sabia que David era filho de Ishai, um dos grandes judeus de todos os tempos. Isso significava que ele era da Shevet Yehudá, a tribo dos futuros reis judeus. A questão era se Davi era descendente de Zerah ou Pérez. Ambos eram filhos de Yehudá, mas era um fato conhecido que os reis judeus descenderiam de Pérez. Avner entendeu que Shaul estava preocupado. Ele, portanto, tentou acalmá-lo. "Não preste atenção a David, Vossa Majestade. Não conheço os detalhes exatos da árvore genealógica dele, mas quem se importa com isso? O Senhor é o rei e viverá para governar por muitos anos." Shaul ainda insistiu: "Quero que você descubra tudo sobre a árvore genealógica dele." Quando Davi voltou da batalha carregando a cabeça de Goliat, Shaul estava mais nervoso do que nunca. David parecia totalmente diferente. Seu rosto estava radiante. Obviamente o espírito de Hashem repousava sobre ele. Shaul perguntou a David: "Conte-me um pouco sobre sua família. De quem você é descendente?" David imediatamente entendeu que Shaul estava tentando descobrir se ele era um descendente de Pérez, a família dos futuros reis. Então ele apenas respondeu: "Eu sou filho de seu servo Ishai de Beit-Lehem." Como se dissesse: "Que diferença isso faz? Eu sou seu servo, filho de seu servo. Não lhe farei mal." David respondeu propositalmente dessa maneira para não despertar o ciúme de Shaul. Mas David já tinha um inimigo na corte, alguém que estava interessado em dizer coisas ruins sobre ele. Seu nome era Doeg, e ele era o chefe do Sanhedrin. "Vossa Majestade", sugeriu Doeg a Shaul, "não se incomode em investigar se ele é ou não apto para ser rei. É melhor descobrir primeiro se ele pode se casar com uma moça judia. Sua bisavó era Ruth, uma mulher de Moabe.
A Torá diz: um homem judeu não pode se casar com uma mulher de Amon ou Moabe, mesmo depois que ela se converteu ao judaísmo. O general Avner ouviu as palavras de Doeg. Ele era um Talmid Chacham extraordinário e percebeu que Doeg estava propositadamente tentando enganar o rei. Você está errado, Doeg, corrigiu Avner. É verdade que uma mulher judia não pode se casar com um homem de Amon ou Moabe, mesmo que ele se converta ao judaísmo. No entanto, um homem judeu pode tomar uma mulher convertida de Amon ou Moabe como esposa. Boaz teve permissão de se casar com Ruth e seu filho é um judeu sem defeito, que pode se casar com uma moça judia. Como pode ser isto? Questionou Doeg. O Passuque não faz distinção entre homens e mulheres de Amon e Moabe. Ambos são igualmente proibidos. É como eu digo, e há uma razão para a diferença, respondeu Avner a Doeg. A Torá nos diz que os homens de Amon e Moabe eram maus. Eles se recusaram a oferecer pão e água a Bnei Israel, quando os judeus estavam no deserto a caminho de sua terra. Portanto, uma mulher judia não pode se casar com eles. No entanto, as mulheres de Amon e Moabe não fizeram nada de errado. Seria indecente elas saírem de suas casas e oferecer comida para estranhos. Portanto, um judeu pode ter uma esposa de Amon ou Moabe. Doeg continuou a discutir. Na minha opinião, as mulheres de Amon e Moabe também agiram erroneamente, disse ele. Elas poderiam ter trazido comida e água e oferecido às mulheres judias. Acredito que um judeu não possa, portanto, se casar com uma mulher de Amon ou Moabe, mesmo que ela se converta. Avner estava confuso. Ele não sabia como convencer Doeg. Shaul ordenou a Avner: vamos ao que interessa. Vá ao profeta Shmuel e consulte seu Beit Din. Pergunte a ele qual é a halahá neste caso. Avner viajou para Ramá e descreveu toda a discussão para Shmuel. Assim que Shmuel ouviu os detalhes, ele exclamou: eu sei quem quer enganar a todos com leis falsas, é Doeg. Ele é um apicores, alguém que não acredita na verdade da Torá. Ele não deixará esse mundo em paz. Temos uma tradição de Moshe Rabbeinu de que um judeu pode se casar com uma mulher de Amon e Moabe, que se tornou uma Gioret, convertida. Avner voltou à corte real e relatou a resposta de Shmuel. Agora Doeg não podia mais alegar que David estava proibido de se casar com uma moça judia, mas ele conseguiu fazer Shaul desconfiar de David. A amizade entre David e Jonatã. Jonatã era filho mais velho do rei Shaul. Jonatã ouviu David responder: tenho a sensação de que... Responder humildemente à pergunta de seu pai sobre a família de David, ele pensou: tenho a sensação de que um tzadik como ele deve ter sido escolhido por Hashem para ser o próximo rei. Se esse realmente for o caso, ninguém ficará mais feliz do que eu. Ele certamente faz por merecer esta posição. Eu gostaria de me tornar seu amigo. Há muito que posso aprender com ele. David e Jonatã se tornaram os amigos mais próximos. David tinha muita estima por Jonatã, porque Jonatã também era um tzadik. Para apreciar plenamente essa amizade, devemos lembrar que Jonatã era o primogênito e o próximo na fila do trono. David estaria tirando sua coroa, mas Jonatã não estava nem um pouco enciumado. Jonatã é um exemplo perfeito de como se deve cumprir a mitzvah de ame seu próximo como a si mesmo. Imagine que há um concurso de pôsteres em sua classe. Quem desenhar o pôster mais bonito ganhará uma viagem a Eretz Israel. O vice-campeão receberá uma bicicleta. Você trabalha muito e espera vencer. No final, alguém de sua classe vence o concurso e você nem pega a bicicleta. Você está com ciúmes ou chateado? Naturalmente. Mas a Torá pede outra coisa de você. Ame seu próximo como a si mesmo. Significa, fique tão feliz quando seu amigo receber algo como se você mesmo o tivesse recebido. Deseje ao seu amigo o que você deseja para si. Para cumprir esta mitzvah, temos que trabalhar muito em nossos caráteres. Temos que nos tornar altruístas e amar verdadeiramente todos os nossos companheiros judeus. Jonatã amava David tanto quanto a si mesmo. Portanto, ele não ficou nem um pouco incomodado que David se tornasse rei em vez dele.
Pelo contrário, ele estava tão feliz como se tivesse sido ele escolhido como rei. Jonatã e David ficaram apegados um ao outro porque eles eram semelhantes. Ambos tinham midot maravilhosas, traços de caráter. Os dois fizeram um pacto de amizade. Jonatã deu a David suas roupas, suas armas e seu cinto. Ao fazer isso, ele mostrou que David tomaria seu lugar como rei e que ele, Jonatã, concordava plenamente com isso. Os louvores de David são cantados. Depois que David venceu Goliat, Shaul ordenou que ele ficasse na corte. O rei promoveu David ao posto de general e o enviou para liderar uma batalha após outra. David sempre teve sucesso. Ele se tornou um herói de guerra popular, amado por todos os Bnei Israel. Até os servos de Shaul o admiravam e não sentiam inveja dele. Hashem protegeu David da inveja porque ele foi para a batalha totalmente Leshem Shamayim. Ele nunca pensou em se tornar famoso ou ser considerado um herói. Seu único objetivo era salvar Bnei Israel de seus inimigos. Naqueles tempos havia um costume de que, quando o soldado chegava em casa depois de uma batalha vitoriosa, ele era homenageado ao ter seus louvores cantados em público por mulheres. A atração dessa distinção encorajava muitos soldados a serem voluntários no exército. Depois que David voltou carregando a cabeça de Goliat, mulheres de muitas cidades vieram saudar o rei Shaul. Elas tocavam tambores e outros instrumentos musicais. Elas compuseram um novo cântico em homenagem a Shaul e David. Shaul abateu o inimigo aos milhares e Davi a dezenas de milhares. O que exatamente elas quiseram dizer com estas palavras? Era pouco claro e poderia ser interpretado de duas maneiras diferentes. Ou Shaul matou milhares de inimigos, mas Davi dezenas de milhares. Ou Shaul só tinha milhares de soldados com ele quando lutou contra os Pelistim pela primeira vez, no início de seu reinado, enquanto Davi tinha dezenas de milhares de soldados quando lutou contra os Pelistim depois de matar Goliat. Shaul ficou muito insultado com essa música. Sendo o rei, ele sentiu que somente ele deveria ser elogiado pela vitória. Afinal, David estava apenas agindo a seu serviço. Agora o nome de David estava se tornando tão famoso quanto o seu, o que não era do agrado de Shaul. Além disso, ele entendeu que o cântico das mulheres louvava David por matar mais inimigos do que ele, e mais uma coisa incomodou o rei: a falta de respeito ao ser referido simplesmente como Shaul em vez de rei Shaul. Incapaz de se controlar, o rei deixou escapar: elas estão honrando David mais do que a mim. Veja, ele é tão popular e bem-sucedido, ele já é quase um rei. Até então Shaul realmente amava David, mas agora o ciúme tomou conta dele. Shaul começou a olhar para David com Ain Ará, um mau olhado. David se transformou em seu inimigo mais perigoso. A mudança no comportamento de Shaul. Você já reparou o que pode acontecer com o filho mais novo de uma família quando um novo bebê nasce? Às vezes, essa criança, que estava contente e bem comportada até então, se transforma em um bebê chorão que precisa de muita atenção. Às vezes, ela até regride. Por exemplo, ela pode pedir a mamadeira depois de parar totalmente de beber ou começar a acordar novamente no meio da noite. Por que isso acontece? A criança imagina que, porque há um bebê novo, ninguém mais a ama. Ela acha que todo mundo adora apenas o recém-chegado. Os adultos podem até ter este problema. Lemos em Pirkei Avot 4:28, ciúme, desejo e busca de honra expulsam uma má pessoa deste mundo. Como devemos entender este ditado? Na maioria das vezes, uma pessoa madura age com bom senso, mas se ela tem muita inveja de alguém ou deseja satisfazer um forte desejo físico por algo, ou deseja uma honra em particular, ela pode começar a agir de maneira irracional. Seu Yetzer Hará atira fora do mundo normal, por assim dizer, e ela começa a pensar e a fazer coisas que não fazem sentido, embora ela própria ache que é perfeitamente razoável e normal.
Sabemos que Shaul era muito humilde antes de se tornar rei. Estar em uma posição de poder, no entanto, geralmente muda o caráter de alguém. Ninguém quer abdicar de um alto cargo. Shaul, de repente, percebeu que David seria o futuro rei. Isso provocou uma faísca de ciúme no coração de Shaul. O rei pensou: certamente David mal pode esperar até eu morrer. Ele quer sentar no trono o mais rápido possível. Como estou no caminho dele, ele provavelmente está interessado em se livrar de mim. Quem sabe que planos diabólicos ele está elaborando contra mim neste exato momento. A Torá diz que, se alguém ameaçar sua vida, você deve matá-lo primeiro. Preciso encontrar uma maneira de me livrar de David. Enquanto ele estiver vivo, não estarei seguro, ele pensou. Shaul não estava raciocinando logicamente. David era um tzadik e nunca sonharia em prejudicar Shaul. Shaul poderia ter visto a verdade sobre David se seus ministros o tivessem aconselhado lealmente. Em vez disso, essas pessoas más ajudaram a apoiar o erro de Shaul de que David era um traidor perigoso. Doeg e os outros ministros caluniavam David diariamente para mostrar a Shaul que David estava planejando algo maligno para subir ao trono mais cedo. Por que estes ministros agiram contra David? Eles temiam que, uma vez que David se tornasse rei, ele escolheria novos ministros e se livrasse deles. Até o amor de seu filho Jonathan por David deixou Shaul muito nervoso. Ele ficou com raiva porque seu próprio filho estava do lado de David. Certamente não nos cabe julgar Shaul. Não teríamos agido melhor em seu lugar. Vamos ter em mente que, quanto maior a pessoa é, mais Hashem exige dela. Shaul era um tzadik, portanto Hashem deu-lhe um teste difícil. Pelo resto de sua vida, nos 2 anos seguintes, Shaul perseguiu David. Durante esse tempo, David esteve em perigo mortal. Agora você pode perguntar, qual foi o pecado de David para que ele sofresse tanto e sempre tivesse medo por sua vida? Explicamos anteriormente que, embora seja natural que um ser humano se preocupe com seu bem-estar corporal, Hashem procura algo ainda mais importante, sua neshama, alma. Claro, sofrer é muito difícil para alguém. No momento pode parecer a pior tragédia, mas talvez a pessoa que sofre ganhe confiança em Hashem e proximidade com Ele. Então sua neshama terá benefícios eternos. No final, essa pessoa ficará muito feliz e agradecerá a Hashem por ter sofrido. Veremos que as dificuldades de David o fizeram alcançar os mais altos níveis de fé em Hashem e proximidade com Ele. Ele derramou sua alma em tefilá, oração para Hashem. Doeg, que teve uma vida muito boa e nunca sofreu, ficou mais orgulhoso e cruel até morrer. Então sua alma foi diretamente para o Guerrinom. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.